Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de março de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2229. Tem 6 páginas, 47 logias e 30 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 19 máximos. O tema é autoajuste fino. A especialidade, autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete com muito critério e queimou as pestanas em cima foi a professora Malo, que está aí firme. Hoje está assessorada pela ANI. Cuidado, né? Definição. O autoajuste fino é o processo permanente e ininterrupto de reciclagem intraconscienciais, as recins, e autocorreções refinadas, com reflexo na intrafisicalidade diurna, em busca de aperfeiçoamento e excelência em todos os aspectos de manifestação da consciência, com vistas ao atendimento cosmoético das requisições interassistenciais, parapsíquicas, proexológicas e autorrevezamentais. A desativação definitiva das filiais da baratrosfera na autopensenidade. O megafoco preciso, sempre na mira da autoevolução. O refinamento da autocura progressiva. A decantação diuturna dos aspectos a melhorar. Os extratos periódicos dos autoinvestimentos na ficha evolutiva pessoal. A depuração da obsolescência de hábitos, tarefas, interesses e relações. O autocombate necessário às irracionalidades e à desinteligência evolutiva. Eu li apenas um pequeno trecho, tem mais de 20 linhas a patologia. A autopesquisa contínua de bases paracientíficas. A evitação do ruído branco extrafísico na manifestação autopensênica. A afinização progressiva com a central extrafísica da verdade. A interassistência na consolidação da identidade extra. O valor da projeção consciente. A impacterapia das autorrecins perante assediadores recalcitrantes, conscientes e conscientes. Eu li também só um trecho da parapatologia, tem mais de 20 linhas. Agora, a remissiologia. Dos 15 verbetes nós destacamos: autodepuração refinada, autorrestauração imediata, correção de rota, omnidepuração e reciclogenia. Agora, frase enfática. Para as consciências lustras e intermissivistas automotivadas, o autoajuste fino é recurso de valor inestimável no atendimento evolutivo às autorrequisições interassistenciais max proexológicas. Questionamento. Você já aplica o recurso do autoajuste fino para agilizar pendências e retificar auto-omissões na dinâmica autoevolutiva? Com qual frequência? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí do João Paulo conosco. São 20 itens. Sutileza, excelência, autoaperfeiçoamento, autodetalhismo, autorrefinamento, autocorreção, autorretificação, autorrenovação, autorreeducação, autoorganização, autoconscienciometria, autodepuração, omnidepuração, autoevoluciologia, intraconscienciologia, autodiscernimentologia, reciclologia, reciclopensenidade, evoluciopensenidade e aprimoramento. Agora, o verbete que nós temos aí hoje do dicionário é a holocogniciologia, o argumento é o neopesquisológico. Eu chamo a atenção para vocês darem uma olhadela
O que nós estamos falando sobre a premissa e a autocogniciologia, a complementação com a dogmatologia e o adendo com a conscienciologia propriamente dita. Todos esses aí têm 10 ou 11 itens para serem pesquisados. Agora, questionamento aqui. Agora é para, eu acho que aqui tudo é para você, viu, Marlon? Urubu certo. Pelos critérios da mental somatologia e como exemplo prático no dia a dia, podemos considerar a meditação tibetana uma forma de autoajuste fino? Nesse caso, eu discordo que seja autoajuste fino, devido ao movimento centrípeto da meditação. Ela é alguma coisa que é voltada para si, para a própria pessoa, para o meditador. Então, no caso, ela não se estende, ela não entra no critério da interassistenciologia. Ela não é algo centrífugo, quer dizer, que sai da pessoa em prol dos demais. Nesse sentido, ela não atende ao autoajuste fino, porque o autoajuste fino nosso ele é feito aparando arestas, e as arestas se aparam em contato com os demais, e principalmente na interassistência. Quer dizer, o outro também me ajuda. Se eu faço uma coisa isolada, um movimento de crescimento íntimo, sozinho, isolado, eu perco muito, porque eu perco outras visões, então fica lacunada essa condição. No caso, a meditação tibetana, ela pode ter sido muito útil no seu tempo, mas ela não atende hoje às necessidades que nós estamos vivendo. Perfeito. Enfatologia, sétima linha, de cima para baixo. Poderia explicar a profilaxia do efeito kryptonita nas interassistências? O efeito kryptonita é aquela condição de quanto mais a pessoa se refina do ponto de vista interassistencial, ela tem um suporte maior à assimilação de energias tóxicas, ela se torna um relógio de precisão, ela é um instrumento muito complexo, muito delicado. A própria semidesmaterialização, por exemplo, da nossa pele, que é o maior órgão humano, devido ao processo ectoplásmico, ele nos põe em contato direto com certos elementos, medicamentos, substâncias químicas, situações delicadas até do ponto de vista nutricional. Então, a pessoa que faz mais assistência, ela fica mais sensível às energias, ela consegue metabolizar energias tóxicas num grau mais alto, sem se fazer mal, porque ela sabe desassimilar, mas ela precisa também de um contato externo, de um ambiente controlado, otimizado, para ela atuar. Do contrário, ela vai levar na cabeça com isso, porque ela assimila aquilo que o outro, casca grossa, sequer percebe. Na página 29, pensenologia, primeira e segunda linhas, de cima para baixo. A desativação definitiva das filiais da baratosfera na autopensanidade. Por favor, como se processa essa desativação definitiva? Poderia falar sobre as filiais da baratosfera com exemplos, se possível? Filial da baratrosfera eu tenho experiência, eu posso falar realmente. Então, acho que a maioria de nós aqui tem algum conhecimento. A gente pode até ter uma enciclopédia nesse sentido. Mas a questão é que toda vez que nós temos pensamentos regressivos, principalmente aqueles de autovitimização, de antibenignidade conosco, nós estamos ativando ou mantendo holobensenes baratrosféricos. Ou seja, o chamado baixo astral. Essa é uma boa definição na coloquiologia, o baixo astral. Tudo no nosso cotidiano que puxa para baixo, que leva para o negativismo, para o pessimismo irracional, nós estamos mantendo filiais da baratrosfera na dimensão intrafísica. Como ajudar as pessoas com processo de timidez, acanhamento, ansiosismo e medo de falar em público? A receita é muito simples, é dar aulas de conscienciologia. Procurar o programa de formação docente da nossa área, se a pessoa já tem algum conhecimento da área, ela já procurar as ICs, as instituições conscienciocêntricas, e se prontificar e ter uma ousadia evolutiva no sentido de fazer um depoimento público. Na verdade, a aula de conscienciologia é aquilo que você aplica da conscienciologia em você. É isso que você vai passar na sala de aula. E quando a gente está falando dessa realidade íntima, que a gente traz esse banco de dados para compartilhar com os demais, normalmente esses traços aí que você mencionou desaparecem. Então,
seja professor de Conscienciologia, se possível, itinerante, para você enfrentar públicos diferentes, estresse diferente, desafios diferentes. Isso aí não é a panaceia, mas cura muita coisa. Na estrangeirismologia, gostaria que comentasse mais a respeito da rotina Zen, segunda linha, a mise en place da rotina e a participação ativa nas coulisses extrafísicas. Vou começar pela coulisse. Coulisse quer dizer bastidor, quer dizer o backstage, quer dizer o camarim, os entretelones, que está aqui também, que é atrás dos bastidores. O underground. Quando você começa a fazer assistência, você compartilha mais esses bastidores e aprende mais com eles. Mise en place significa colocar as coisas no lugar. Mise en ordre, eu também usei aqui. Colocar as pontos em ordem, colocar as coisas no seu lugar. É o nível de auto-organização que a pessoa pode ter. Acho que eu respondi os três, né? As rotinas Zen. Essa expressão Zen, ela é muito usada para significar tranquilidade, principalmente popularmente. Zen significa uma pessoa tranquila que respeita o yin e o yang, aquela pessoa que fica no meio, caminho da harmonia, do equilíbrio. Então, ter uma rotina anti-estresse negativo é adotar uma postura de equilíbrio do caminho do meio. Como verificar os extratos periódicos dos autoinvestimentos na FEP? Você vê patologia muito segunda e terceira. Pelo resultado. Eu, pelo menos, costumo fazer isso. Eu observo os créditos na minha ficha, da minha conta corrente, da minha ficha evolutiva pessoal, em dois aspectos. Pelo resultado e pela qualidade do amparo que eu estou tendo em situações críticas, em situações de necessidade. Não só acidentes, coisas desse tipo, não. É nas decisões críticas, na mudança de nível evolutivo, quando a gente anda um pouquinho mais naquela escala evolutiva das consciências. Então, resultados. As suas ações têm que magnitude nos resultados? A magnitude não é a quantidade de gente, é a qualidade das mudanças que você consegue ser agente provocador em você. Quando você provoca uma mudança profunda em você, na sua intraconsciencialidade, que é uma luta difícil, é um combate permanente, você nota que esse efeito ocorre também no exterior. Ele promove um efeito halo. Então, a gente vê que a ficha evolutiva ela está sendo qualificada quando a magnitude dos resultados, pela qualidade do amparo que você passa a ter, ela fica notória, ela fica patente. Gostaria de saber um pouco mais a respeito da técnica do uróboro introspectivo dentro do item tecnologia. O uróboro é aquela figura da serpente mordendo o próprio rabo, é a técnica da circularidade. Mas, no meu caso, eu utilizo essa técnica do uróboro introspectivo quando eu estou querendo achar resultados novos, mini variáveis, aspectos que eu ainda não observei. Então, eu ponho um assunto em pauta comigo mesma e faço aquele círculo. Um aspecto interessante que às vezes isso acontece, o resultado disso aparece muitas vezes até na TENEPS. Você estava fazendo aquele círculo, aquele uróboro introspectivo, e durante a TENEPS surgem lampejos, surge a chispa discernidora daquilo que você estava procurando e não encontrava. Então, o exercício do uróboro, ele parece um movimento circular repetitivo, uma espécie de moto contínuo, não é uma ideia fixa, não é uma obcecação, não é uma obsessão, ele é um processo inteligente de maturar uma questão até que ela chegue a uma ideia nova, a um resultado novo. Pelo menos eu uso como técnica de insight e de criatividade. No item da fatologia, as rupturas consensuais, o aterro de amizades devido à aplicação do binômio admiração-discordância. Se há admiração, por que razão ocorreu a ruptura e a perda da amizade? Não é perda, é uma separação temporária, porque vamos dizer, os caminhos evolutivos, eles estão pautados em lugares diferentes, em metas diferentes. Então, é consensual, porque também a pessoa não está gostando muito mais da sua companhia, no sentido que você vira para ela uma denúncia muda de alguma coisa que ela não está fazendo, você vira um exemplo incômodo, e nesse sentido há uma discordância profunda. Ninguém está aqui para servir de motivo de mal-estar, constrangimento, autoculpa em quem quer que seja, principalmente aquele que escolheu andar mais devagar. Então, nesse sentido, há uma ruptura consensual, sim, porque a pessoa continua
um ex-amigo com seus velhos hábitos, aquela pessoa que não quer mudar, quer seguir na mesma linha, e você tem ânsia de progresso, e você não vai arrastar aquela pessoa, nem vai ficar forçando a barra em cima de qualquer mudança externa. Você está mais preocupado com as suas mudanças intraconscienciais. Então há uma ruptura consensual e a discordância é nos caminhos evolutivos. Os caminhos evolutivos nem todos levam para o mesmo lugar. Então a pessoa tem que saber qual caminho que ela quer tomar e qual lugar que ela quer chegar. Malu, na fatologia, na página 29, né, a nona linha de baixo para cima, a espiral evolutiva da paragenética materializada no DNA. O ajuste fino da paragenética, ele também é feito, não só durante a própria vida humana, quando você faz uma recim muito profunda, você altera o seu código paragenético. Aliás, o nosso colega Alexandre Carlone esteve aqui recentemente abordando um verbete interessantíssimo sobre o tema como para-DNA. E também a paragenética sofre ajustes finos. Ele pode ser em periodicidade mais larga, por exemplo, de uma vida para outra, você fez uma melhoria íntima muito grande, você vai conseguir uma linha de expressão da sua genética numa família nuclear um pouco mais sadia do que aquela que você tinha antes. Então você começa a melhorar essa espiral evolutiva junto com o DNA da genética humana e com o para-DNA daquelas mudanças que você fez na sua estrutura mais profunda, no arcabouço da sua paragenética. Ficou claro? Tá ok. Agora na página 30, de numerologia, a primeira linha, os ajustes imperceptíveis. Os ajustes imperceptíveis. Imperceptíveis. É porque às vezes você vai trabalhando num foco de determinado aspecto, que ele está tomando todo o seu interesse, você está voltado para aquele foco, e no entanto você nem percebe que você, ao mexer naquele ajuste fino numa outra linha, você acaba aperfeiçoando um aspecto que você não estava prestando atenção. Então vamos supor, uma pessoa que é muito tímida, geralmente ela é muito observadora. Um belo dia ela resolve investir nisso, cria uma ousadia, vai para frente, vai falar. Daqui a pouco ela percebe que o nível de observação que ela tinha quando era tímida está sendo muito útil agora que ela é comunicativa. Então ela não percebeu que um benefício alcançou o outro e fez uma mudança. Então é muito importante na hora que a gente vai trabalhar um aspecto falho no nosso autoajuste, a gente perder um tempo, vamos dizer assim, ou tomar um tempo para observar. Será que todo esse esforço está sendo canalizado para alguma coisa que vai ter uma magnitude, um efeito halo maior, ou eu estou malhando num aspecto que pouca diferença vai fazer no contexto maior, no contexto grande? Então há ajustes finos que são imperceptíveis e eles acabam com o tempo se tornando notórios. Até porque as pessoas trazem, puxa, como esse aspecto seu aqui melhorou, por exemplo. Tá, ok. Agora a última coisa na paradoxologia, o primeiro paradoxo, o paradoxo do isolamento relativo para aumentar a comunicação extrafísica. Eu citaria os laboratórios, por exemplo, da imobilidade física, Vigio, ele pode ser um desses exemplos. O serenário, tanto de 3 dias, quanto agora próximo, que vai ter de 10 dias. Aquela técnica dos 10 dias de isolamento é diminuir o ruído externo, a quantidade de estímulos externos, para a gente poder prestar mais atenção na comunicação multidimensional. Isso acontece, por exemplo, com a TENEPS, com as dinâmicas parapsíquicas. É um momento de silêncio. Você sabe que a Anacê está começando a fazer o laboratório. De 10 dias, né, Valdo? O Celso me comentou. Então, isso aí vai ser ótimo, porque essa quantidade de afazeres, de estímulos no cotidiano que a gente acaba prestando atenção demais e sendo tomado por eles, rouba a cena do ponto de vista da sutileza da comunicação extrafísica. É aquela questão das dificuldades recíprocas. Eles têm dificuldade de se comunicar conosco porque nós estamos sempre tão ocupados e nós temos dificuldade de comunicar com ele, porque quando paramos queremos que eles estejam ali à disposição para a gente falar, olha, eu estou no telefone, estou no Skype, você vai entrar ou não? E o amparador fala, bom, eu também estou ocupado, agora eu estou fazendo outra coisa. Então é importante a gente saber coordenar esses momentos de isolamento e de silêncio para que a comunicação fique mais fina. É o fine tuning. Fine tuning. Tá ok, obrigado, hein? Malu,
Na página 30, ali na tecnologia, sim, na primeira linha, você fala da técnica de mais um ano de vida. Eu sei que você tem muita experiência nessa técnica. Você poderia falar na questão do autoajuste fino, levando assim à frente a técnica, usando a técnica de mais um ano de vida? Sim, eu emprego a técnica, eu estou no 9º ano de emprego da técnica com registro diário, quer dizer, eu tenho escrito as coisas mais importantes que eu defini no início da técnica, aspectos que eu ia abordar, que eu ia valorizar, e eu continuei fazendo essa técnica com registro diário, eu estou no 9º ano de registro diário. Então é muito interessante que quando chega o final do ano, eu apago a técnica do computador, eu imprimo, apago a técnica do computador e começo a ler a técnica. É um livro, porque ele dá 100 e tantas páginas, então é um livro interessante. Eu fiz isso durante 3 anos. É um livro de mim mesma. É um livro de mim para mim, do autor para o próprio autor. Então eu pego o meu livro, que é o livro da minha vida, do meu ano que passou, e eu vou observar tudo que aconteceu ali de interessante. E eu me surpreendo muito com os relatos que eu mesma fiz, que eu não lembrava, e que às vezes eu não fiz sozinha, eu fiz com mais alguém, eu fiz extrafisicamente, tinha mais gente me inspirando, e eu consigo ver o progresso que aconteceu daquela observação que eu maturei ali, que eu consegui registrar, e para o fato hoje em dia. Então eu olho para certos registros feitos lá no início, por exemplo, há um ano, exatamente nesse dia, 6 de janeiro do ano passado, dia 6 de janeiro é o aniversário da minha TENEPS. Hoje eu estou fazendo 17 anos, os famosos 17 anos que o Valdo fala. Uma menina de 17 anos. Hoje é 6 de março, mas 6 de janeiro eu faço o aniversário da minha TENEPS. Então hoje é mais um desaniversário, que não é o dia exato. Então eu observo que nesse dia eu comparo o que aconteceu hoje. E eu vou olhar lá naquela época o que acontecia, eu falo, gente, mas como é que pode esse fato que eu estava tão preocupada, que eu dava tanto valor, olha que ele está completamente resolvido, não tem nada, é uma coisa pequena. Então eu observo que isso é um ajuste fino. Ele fica imperceptível, mas ele fica notório quando você lê. Certo. E você também percebe que no momento que você faz a planilha de mudanças que você quer fazer, de coisas que você quer fazer nesse mais um ano de vida na técnica, você percebe que há uma mudança de questões que você coloca, quando você começa a técnica, há um movimento que vai ajustando até as questões que você coloca. Sim, você percebe isso? Sim, percebo, porque eu conjugo a técnica de mais um ano de vida com uma outra técnica que eu inventei, que chama técnica dos antônimos. Eu fiz uma listagem de defeitos, de desqualidades, de desvirtudes minhas numa lista, fui procurar a definição delas bem profunda, escrevi a definição de cada um daqueles defeitos, passei para uma segunda coluna e fiz a coluna A. A coluna A é o antônimo daquilo que eu não tenho. Então eu não sou assim, não sou. Então eu ponho o antônimo do lado de cá, na coluna A. Então, na coluna A é magnanimidade, generosidade, benignidade, tudo que eu desejo ser. Então, eu coloco naquela lista, esses eu não ponho só a definição, não. Esse eu busco biografias de personalidades que são portadoras daquela qualidade que eu estou buscando ter. E eu começo a trabalhar em cima dessas qualidades através de biografias. Eu sou muito prática, eu gosto de coisas práticas, eu gosto do assunto claro, aplicado. Como é que aquela pessoa conseguiu ser daquele jeito? Então eu tenho que ler a vida dela, a trajetória que ela fez, para ver o contexto histórico em que ela estava e por que ela conseguiu aquele resultado daquilo que eu ainda não tenho, daquilo que eu ainda não sou. Então eu conjugo muito a técnica. Nesse aspecto eu vejo que a coluna B, que era a prioritária, está ficando cada vez mais fraquinha. Ela está perdendo força, porque eu cortei os suprimentos. Do momento que eu começo a ativar a coluna A, de qualidades e aspectos que eu desejo renovar, que me são desconhecidos, tanto são que eu não sei usar, que eu não tenho, então eu noto que quando eu começo a fortalecer aquele holopensene, eu corto o suprimento do lado de cá. Então é como se fosse uma cidade em estado de sítio, que você corta a água, corta a luz, corta tudo, daqui a pouco ela fica tão magra e tão fraca que ela se entrega. E é isso que eu estou querendo que os meus defeitos se entreguem aos meus esforços.
e isso faz com que eu consiga ver esses aspectos com mais clareza. Esse ajuste fino que eu estou falando aqui, não é o ajuste fino, provavelmente, com muita certeza até, que o professor Valdo usa, que ele está numa escala diferenciada da minha. O gap é muito grande, mas eu consigo ver, dentro desse nível aqui, eu consigo ver que para o meu nível é um ajuste fino. Eu estou fazendo um ajuste fino. Então, isso aqui é para o pré-experto, é para mim, é para nós, é uma coisa mais ao alcance. Algo que a gente pode aplicar realmente. Marlon, Virgem aqui no ar. Dentro da mesma linha que a Isabel Manfroy comentou, eu queria que você falasse na parapatologia, na página 29, na 9ª linha, de baixo para cima, o verbetorado conscienciológico enciclopédio na condição de recurso usado para autorretratações multidimensionais. É exatamente isso que eu estou fazendo, pela segunda vez. A gente vem aqui diante dessa paraplateia, diante de vocês também que estão aqui presentes, e a paraplateia é imensa, porque esses depoimentos têm muito valor do ponto de vista extrafísico. É quando você senta aqui e reafirma as suas convicções, para convicções, você honra para a procedência, você diz a que veio, você usa de uma sinceridade estarrecedora perante você mesmo e perante as outras consciências, de que aquela é a linha que você escolheu. A meta está lá, você está andando naquela direção, não importa em que nível você esteja dessa meta, você está na direção, o rumo do processo. Tanto é assim que você tem mais amparo. Você olha para o lado e vê que tem mais amparo. Por exemplo, eu estou aqui com alguns amparadores, que é a professora Amita, o professor Loche. Então tem mais gente. Você vai notando que o amparo vai aumentando. Então você fala, puxa, está dando certo essa condição. Então aqui também é uma autorretratação, porque você vem aqui refazer, retocar o seu próprio retrato. Qual é o retrato? Que aquelas consciências têm de você. Elas ainda pensam que você está daquela mesma forma. Então elas vêm olhar, ver o que você andou, o que você progrediu, o que você realmente caminhou. E isso não adianta a gente enrolar, porque a energia fala. Então não precisa. O fato de estar aqui defendendo um verbete significa exatamente isso. Essa é a minha escolha. Eu fiz essa escolha. Professora Marlon. Oi. Oi. Naquela técnica que você falou agora, do A e do B, então quer dizer, você não fica tentando não fazer o B, você descobre qual é o antônimo, é isso? Você põe lá, orgulho, vaidade, e você define, é isso que eu tenho. Por exemplo, vaidade é a qualidade de tudo que é vão. Vão é um buraco, então está faltando alguma coisa para pôr lá dentro. Então, nessa hora, você começa a rechear o vão de alguma coisa que preste. Alguma coisa que seja um sentido de alto valor real, seu, em vez de ficar com uma bobagem que não significa nada. Então, você define bem claro o que é o defeito, põe a definição, lê, relê, compreende, apreende, admite. Depois, você deixa aquela coluna lá e passa para a coluna A. A coluna A é a coluna da abnegação, da afabilidade, da sinceridade, da veracidade, da generosidade, da interassistencialidade. Então você, se não tem aquela qualidade, você vai procurar primeiro saber o que é essa qualidade, quem a tem. Eu vou atrás de quem tem, porque essas consciências podem me dar um depoimento útil a respeito de como é que elas conseguiram ficar daquele jeito. Que é a trajetória. Eu quero saber a trajetória. O resultado eu já vi. Agora eu quero saber da trajetória. Aí como é que você acha essas pessoas? Como é que é isso? Vai nas biografias. Não, tá, mas como é que você adivinha que Mas não precisa adivinhar. Por exemplo, eu não me considero uma pessoa tão generosa. Eu sei reconhecer perfeitamente uma pessoa generosa quando ela está perto de mim. Eu quero saber o que ela pensa, o que ela come, onde que ela vai, quem são os amigos dela, onde que ela nasceu, como é que ela ficou assim. Por que ela ficou assim? Por que ela é daquele jeito? Então é muito fácil perceber e esquecer. Quem quer esquecer que sabe. Então eu acho, quem procura não acha. Então eu acho as pessoas que têm as qualidades que eu estou procurando adquirir. De preferência eu me torno amiga delas, se elas aceitam a minha amizade, e eu gosto de ficar perto, porque eu vou olhando e aprendendo. Então, é dessa forma que a coluna B fica fraca e a coluna A enriquece e eu vou absorvendo as energias da coluna A. É desse modo que eu venho trabalhando. Ficou claro, Grace?
Professora Malo, aqui no ar, Pois não. em parafatologia, na 9ª linha, você fala da qualificação da sinceridade estarrecedora nos paradepoimentos das autos GESCONs. Você pode aprofundar um pouco isso, por favor? Posso. É um pouco isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, é em cima do lance. É você, se tem uma oportunidade de um paradepoimento público, quanto maior ele for, maior que eu falo de qualidade, mais você tem que revolver os seus alfarrábios, os seus porões, para você achar as condições claras dos porquês. Porque as consciências querem saber por quê. Por que que você fez daquele modo naquela época e por que você pensa agora dessa forma? Então você deve trazer o seu depoimento. A sinceridade estarrecedora, a palavra poderia também ser desassediadora. Ela é autodesassediadora e ela é heterodesassediadora. Porque você recompõe, retifica, retoca o seu próprio retrato perante aquelas consciências. Se elas quiserem guardar de você a velha fotografia, do mesmo jeito, com os mesmos defeitos, é uma escolha delas, mas não sua. Você não fez mais aquela escolha. Você tem uma outra escolha. Você tem o direito de retocar o seu para-retrato a hora que você bem entender. Então, é essa condição que exige uma sinceridade estarrecedora. Não é a devassa consciencial. Não é você se abaixar até o modo que você perca o autorrespeito perante os assediadores. Mas é você dizer para eles, tudo bem, sim, fiz, não nego. Não é pagarei só quando puder. E você está fazendo o quê? Eu estou fazendo alguma coisa. Essa é a resposta. E também em fatologia, na 12ª linha, a evitação de arrependimentos na INVEX. Por exemplo, quando na minha juventude, eu tenho 65 anos, na minha juventude, 12, 13 anos de idade, eu repeti incessantemente que eu não queria nem casar nem ter filhos. E os meus pais ficaram em pânico. Porque principalmente eles pensaram que eu podia ser homossexual, alguma coisa desse tipo, e que eu queria ser igual aos meus irmãos, era um negócio meio complicado. Então, com isso eu ganhei 2 anos de colégio interno quase sem saída. Colégio interno no estilo medieval prático, aquele bem pedagógico, sabe? Campo de concentração, Auschwitz. Eu fui parar num lugar desse. Então eu percebi que eu não estava agradando, que devia ter alguma coisa errada comigo mesmo, e não com a técnica, e não com a inspiração. Porque eu sou daquela turma do intensivão, do supletivo do intermissivo, que ainda não tinha o curso propriamente dito, que eu nasci em 1946. Então devia ser um supletivo, um intensivão, um negócio que eles fizeram assim meio de última hora. Eu peguei isso, mas algumas ideias-chave eu sei que eu peguei. Porque uma delas era essa, do não casamento, do não ter filhos. Não adiantou muito, claro, porque eu ponho a minha responsabilidade nisso e não apenas a questão da mesologia. Que eu poderia ter resistido mais, mas eu peguei uma trilha furada nesse contexto. Então eu vejo que isso, claro que não me causa remorsos maiores, tem uma série de atenuantes que eu mesma entendo, eu não passo a mão na minha própria cabeça. Mas eu, então, procurei ter um desempenho inversivo. Eu sou uma reciclante, mas eu admito que eu tenho um desempenho inversivo em muitas coisas. Porque eu pus a conscienciologia, o curso intermissivo, a tarefa do esclarecimento e uma série de outras cláusulas pétreas da minha PROEX, eu pus em primeiro lugar. Embora seja tardio, eu achei tardio, mas eu consegui colocar num certo nível para que as coisas chegassem assim ao ponto que elas estão agora. Não que eu esteja satisfeita com isso, mas eu considero que até então eu estou procurando fazer esse desempenho inversivo dentro da RESEX. Obrigada. Malu, eu peguei aqui na estrangeirismologia esse decoupage, né? Recorte de gravuras de papel. Isso, decoupagem é o clipping, sabe? É a mesma coisa que o clipping que se faz. Mas aí da realidade cotidiana, eu não entendi. É você fazer o recorte da realidade cotidiana para você extrair dela só o que interessa. É o clipping. É aquilo que a gente faz no cosmograma. É a técnica do cosmograma aplicada ao cotidiano. Você tira do cotidiano e faz ressaltar elementos do cotidiano que enriquecem o seu cotidiano. Ele se torna um cotidiano diferente das outras pessoas. Eu noto que eu tenho isso desde muito cedo, porque quando eu voltava para a escola na segunda-feira para contar o fim de semana para as minhas amigas, eu tinha dado a volta ao mundo. E elas ficavam muito assustadas porque elas não tinham saído do lugar.
E eu tinha feito já a Volta ao Mundo. Então era uma coisa estranha, que eu fazia um recorte da realidade que elas não entendiam. Ele era muito rico, ele era cheio de detalhes e coisas que aconteceram, um filme que eu vi, uma pessoa que eu conheci, e para elas aquilo não tinha, ou para eles não tinha muito interesse. Isso é o decupagem da realidade cotidiana que leva ao cotidiano rico. Ah, tá. Tá ok, obrigado. Malo, quer falar? Que bom que de vez em quando a gente reconhece a turma do pré-intermissivo, não? Foi o intensivão. Eu estou me colocando aí no meio disso. É a turma do supletivo. É outro pessoal. Então, muito inteligente o seu verbete, e eu gostaria da sua explicação, se possível, na página 30, quando você diz enumerologia, aí você diz assim: os ajustes irretocáveis, e colocar isso, penso eu, que tem muito a ver com o binômio imprecisão parapsíquica e inferência cognitiva. Estou certa? Você quer comentar? Sim, eu posso comentar sim, porque eu pus esses ajustes irretocáveis naquelas sacadas, assim, naquelas pegadas, naqueles detalhes que você consegue pegar, do ponto de vista até parapsíquico também, que vai em cima do lance. Quer dizer, você ali consegue retocar alguma coisa, você consegue rever, acertar, ajustar, de uma maneira que naquele momento, dentro da informação que você tem, não poderia ter sido melhor. Então ele é irretocável, ele é perfeito, ele é em cima do lance, ele é pontual. E qual foi o outro aspecto que você queria? Aí eu pelo menos fiz uma comparação, uma complementação da imprecisão parapsíquica e inferência autocognitiva. Sim, isso aí é um problema muito sério. Eu pus até aqui também fujamos da imprecisão, que está ali no meu Mega Pensene. Aliás, tem uma coisa para corrigir, que está 3 Mega Pensene, só tem 2. O terceiro vocês que vão criar, é um jogo interativo. Eu estou criando para todos, quem quiser contribuir, pode mandar um Mega Pensene, que é o terceiro. Eu coloco que as inferências parapsíquicas, elas criam um erro na anotação mental, quer dizer, nos detalhes da anotação mental que você criou, e aquilo pode ficar como um erro partido de uma inferência. Uma inferência é uma possibilidade, é uma hipótese, mas ela não está corroborada, às vezes nem pelos fatos. Então a gente vê muito essa imprecisão aparecendo, por exemplo, naquela síndrome do oráculo que eu já comentei, que é até uma expressão que foi criada pelo professor Rodolfo Krautheim. Ele que criou essa expressão, a síndrome do oráculo. Você vê um pedacinho de uma coisa ali, uma coisa meio preta na cabeça da pessoa, já desenha que é uma freira, que foi isso, que foi aquilo, e faz toda uma inferência dos processos religiosos daquela pessoa, que nasceu de uma simples inferência. Pode ser um chapéu, pode ter sido só o cabelo da pessoa que é daquela cor. Então essas inferências podem gerar distorções cognitivas. Ficou claro, Lucia? Ficou claríssimo. Obrigada. E parabéns, eu vejo assim que esse seu verbete, ele é um teste cognitivo para a gente começar a medir a nossa capacidade evolutiva. Muito obrigada. Eu agradeço. Oi, Marlon, aqui no ar, por favor. Pois não. Na parafatologia, a 7ª linha, o aumento da adicionalização da sinalética energética e parapsíquica pessoal, por favor. Isso, você começa a ter, com o passar do tempo, aqueles padrões da sua sinalética, eles começam a ficar muito claros. Então, é uma adicionalização. Mesmo que amanhã você ressome, você vai ter um outro energossoma, você vai ter um holochakra diferente, o seu soma vai ser provavelmente outro, e você pode guardar certas informações que te fazem reconhecer experiências que você já teve. Por exemplo, às vezes através de uma experiência parapsíquica, num desses nossos cursos de campo, numa dessas nossas dinâmicas, ou até durante a TENEPS, surge para você uma sinalética e ela te é vagamente familiar. Daqui a pouco ela não é vagamente, ela é completamente familiar. Você viveu aquela experiência muitas vezes. Você não sabia o nome, você não sabia, às vezes, nem verbalizar, não tinha um dicionário
cerebral para explicar aquilo, mas você reconhece aquela sinalética. Então ela passa a integrar um vasto dicionário, que eu diria que é um paradicionário de sinaléticas, que você tem completa confiança, certeza daquilo, porque você viveu aquele experimento em diversos momentos e você conseguiu dicionarizar. Dicionarizar significa que você dá a definição. O que é? O que é isso? Ah, isso eu tenho por causa disso, por causa daquilo outro. Acontece nessas e nessas circunstâncias. Isso é a dicionarização da sua sinalética parapsíquica, na minha percepção. Em Fatologia, página 29, segunda linha, poderia exemplificar como faz para realizar a decantação diuturna dos aspectos a melhorar? Eu procuro pela não repetição, né? Como a gente comentou aqui, acabar com o comportamento de reforço. Se a gente começa, por exemplo, vamos supor um hábito que você queira debelar, você queira enfraquecer, diminuir, você precisa diminuir a quantidade de vezes que aquilo acontece. Ou às vezes que acontece ainda, naquela periodicidade que for, você diminui a intensidade. Depois você aumenta a periodicidade daquele erro. De vez em quando ele vai acontecer, cada vez de modo mais fraco. Até que você tenha um mitridatismo tal, com aquele hábito que você não quer mais repetir, que você já reconhece de longe qualquer sintoma daquele hábito. Então você corta já no comecinho. Ainda na Fatologia, página 29, quarta e quintas linhas. Poderia ampliar o autocombate necessário às irracionalidades e à desinteligência evolutiva? Olha, ele é um pouco óbvio, mas se não for o combate do bom combate e da extirpação, da remissão, disso aí vai ficar muito difícil. Quer dizer, aqueles hábitos que têm se repetido de uma forma constante, quase que permanente, e nada está sendo feito a respeito. Hoje mesmo nós conversávamos na vinda para cá, nós conversávamos com os amigos, com 2 amigos, sobre isso. Quer dizer, já identificou que aquilo aconteceu e acontece. Quando a pior coisa que a pessoa chama de desdramatização, e que não é quando a pessoa fala, eu sei que eu sou egoísta assim mesmo. Isso não é desdramatizar. Ou então, lá com 5 baias já me falaram isso até. E é mesmo, eu tenho mesmo isso. E a pessoa começa a ser o caso do egocentrismo. Ela vai para o complementário, aparece, ela fala, depois ela fala ali, e aquilo barateia, se torna lugar comum, banaliza, e parece que o mais natural que tem é ficar daquele jeito. Então, acabar com essa repetição e acabar com essa banalização. Tem que destacar o erro repetido com todo o valor que ele merece, caso você queira acabar com ele. Se quiser continuar fortalecendo, é só ir em todos esses cursos, com Senkobaia, conscienciometria, o que for, já na consciência terapia, falar, vocês têm razão, consciencioterapeutas, eu sou mesmo assim. E pronto, e fica por isso. Para a Fatologia, a penúltima e última linhas. As estratégias parapsíquicas evolutivas autocriativas. Olha, eu utilizo as minhas estratégias parapsíquicas autocriativas, sim. Eu gosto muito de fazer migração conceitual. Se uma coisa acontece numa área, eu pego aquilo e levo para outra. Um fenômeno, quando eu vou falar a respeito de um fenômeno parapsíquico que eu vivenciei, por exemplo, eu faço muito esse tipo de jogo intelectual, lúdico, que é arranjar uma expressão para falar aquilo, que mesmo qualquer pessoa vai compreender aquilo que aconteceu comigo se eu falar daquele modo. Então, é achar essas expressões, esse modo de explicar, que são estratégias parapsíquicas. O parapsiquismo não é aquele fardo, aquela incompetência que a gente precisa ficar correndo atrás dessa coisa para ver se desentope um pouco as percepções e você consegue ver. Tem que ser uma coisa lúdica, criativa, interessante, que sempre diferente. Não é como, às vezes, nos cursos que você trabalha com energia, a pessoa fala, eu senti a mesma coisa que eu sinto sempre. Então, ele é que é a mesma coisa, não é a energia. Ele já passou do ponto, quer dizer, já está superado. A pessoa que fala que está tudo igual é porque ela está num atraso de vida muito grande. Então, a questão da estratégia criativa parapsíquica é aplicar isso em todos os cursos. É sempre diferente, é sempre novo, é sempre uma nova oportunidade.
Meu pai, de 56 anos, aposentado, apresenta sintomas de melim. De criação católica, não aceita as verpons da Conscienciologia, desviando sempre que toca um assunto por meio de brincadeiras. Conheço a Conscienciologia há pouco mais de um ano e ainda não tenho domínio sobre minhas energias. Como esclarecer sobre a melim de forma a ajudá-lo a superá-la, já que é ainda jovem e tem muito tempo pela frente? Gostaria de pedir a inclusão do seu nome na TENEPS. Eu vou levar aqui. Agora, seria bom você dar exemplo para ele de maturidade. Mostra maior maturidade do que ele. Isso, às vezes, pode dar algum impacto. O mais, melhora o ambiente onde vocês vivem. Exterioriza energia para melhorar o holopensene. Isso também pode ajudá-lo. Malo, Só um minutinho, Luci. O fato de fazer brincadeiras a respeito da Conscienciologia mostra o constrangimento, o desconforto da pessoa perante essas ideias. Mexendo em alguma coisa oculta na cabeça um mecanismo de defesa do ego, assim, muito comum. Tem alguma coisa cobertada. É aquela peça, aquele cômodo, só ele tem a chave. É isso. Então mostra que é uma ótima pista, porque está indicando que ali tem terreno bom para trabalhar. Quer dizer, vale a pena insistir e aprofundar que esse riso desconfortável vai desaparecer e a pessoa vai acabar achando um momento de necessidade para discutir esse assunto com você. Luci, pode falar? Malo, na página 31, você poderia, por gentileza, maniologia, a segunda mania, esclarecer mais, aprofundar mais? O fim da mania, da autocrítica e da heterocrítica destrutivas? Isso. Claro. Essa condição, ela indica, vamos dizer, preguiça evolutiva, ela indica o mesmo constrangimento que a gente comentou agora há pouco. Esse excesso de autocrítica, há pessoas que se usam como saco de pancada público. Adoram falar mal de si mesmo, em todas as rodas, os defeitos que tem, repetir, entrar nisso sem parar, mas não é capaz de fazer uma autocrítica bem fundada, não é capaz de fazer uma autocrítica com autobenignidade. Ou seja, eu tenho essas dificuldades, eu estou procurando conversar sobre isso com seriedade, aprofundar isso. Isso serve, é o ajuste fino nessa condição. A heterocrítica útil. A heterocrítica útil. E outra coisa, a pessoa deu espaço para aquela heterocrítica ou você está falando na televisão de temas gerais da sociedade? Por exemplo, eu recentemente soube que a maioria dos projetos que os vereadores apresentam são comprados na internet. Qualquer pessoa pode comprar um projeto. Deputado, qualquer um, tem uma banca de venda de projeto. Você escolhe a sua linha, vai lá, alguém escreveu um projeto, você paga 200 pratas, gente, qualquer um pode, para qualquer bolso, pode ter um projeto lá. Quero ver ele bancar, não? Então, veja bem, se isso é uma prática, isso já está acontecendo. Quer dizer, é uma condição que sempre surpreende muito. Então, Luci, eu vejo que a heterocrítica gratuita, por exemplo, há pessoas que se especializam na heterocrítica gratuita, mas é para esconder a falta de conforto com a autocrítica sadia. Então, picha tudo, malha todo mundo, os militantes da maioria, os ecochatos, esses todos que tem por aí, que falam do meio ambiente, mas são capazes de incendiar um lugar para preservar o outro, você entendeu? É uma coisa muito esquisita, bota fogo num lugar, mas para preservar a floresta do outro lado. Uma boa parte dos blogueiros são assim. Os blogueiros adoram falar mal de tudo e todos. Então é uma heterocrítica que não leva a nada e os bobocas entram na onda, quer dizer, aquilo arregimenta um monte de gente, monopoliza e mobiliza um monte de gente, porque falar mal é a coisa mais prática que tem para arranjar amizade, né, em qualquer lugar. Você está na fila do banco, você começou a pichar que está demorando para atender, daqui a 5 minutos você tem companhia. E já foi 2, 3, 4. Então é uma heterocrítica que não ajuda em nada. Uma heterocrítica bem fundada, bem fundamentada, positiva, útil, no momento oportuno, ela é quando ela passa pelo ajuste fino. Homem super, por exemplo, é uma condição avançadíssima, de ajuste fino. E, no entanto, é o silêncio. É uma coisa bem esquisita, né? Nesse contexto aí do ajuste fino.
O silêncio é o ajuste fino. O silêncio é o ajuste fino. Agora deu. Página 31, polinomiologia. Você podia acrescentar alguma coisa da sua experiência no polinômio da terceira linha de baixo para cima? Selecionar, estocar, classificar e destinar. Isso é uma coisa tem assim, alguma experiência quase que permanente. Eu vejo isso aí, é um movimento contínuo. O destinar, por exemplo, que é a última parte, se vale a pena passar para alguém, seja um artigo, um papel, uma roupa, um objeto em casa, qualquer coisa. Se aquilo tem um destino, às vezes o destino é queimar e jogar fora, ou jogar no lixo. Tem vários tipos de destino. Mas eu vejo que a gente tem que, de alguma forma, saber usar essa seleção é constante. O estoque, sim, tem coisas que vale a pena a gente manter. O classificar, que é a parte mais complicada, que a maioria não quer fazer, que é o autoajuste fino, nesse contexto. E depois o destinar, que seja útil para alguém, para você não é mais. Salvo o presente de grego, salvo o objeto carregado, salvo o assunto penoso, que está em algum lugar e que não vale a pena destinar mais para ninguém. O destino é acabar jogando fora mesmo, dando um fim. Isso, usa, às vezes vai para uma pasta específica, aquilo cresceu tanto que vale a pena abrir uma pasta só para manter aquela linha, já que ele foi estocado, deve ter algum motivo. Então, saber a hora de classificar e a hora de destinar. Alô? Obrigada. Nada. Malu? Sim. Aqui no B, a Márcia. Oi. Parabéns pelo verbete. Muitas Muito bom. Eu gostaria que você, por favor, aprofundasse o desafio da pacificação íntima gradativa. Esse eu estou nele, eu estou no meio, assim, do negócio, quer dizer, é difícil. Ainda está andando, o negócio está andando. Então, é difícil a gente falar assim, essa é a melhor forma, aquela é a melhor forma. Porque cada um tem os seus níveis de pertúrbios. Uns têm num setor, outros têm no outro, né? Às vezes tem o pertúrbio emocional, o outro tem o pertúrbio financeiro, o outro é o pertúrbio intelectual, porque tem mais dificuldade com a parte de organização de ideias, de apreensão de conteúdos, de domínio. Às vezes até a questão de vir aqui para apresentar um verbete, por exemplo, às vezes para a pessoa é um problema danado. E exige uma certa pacificação íntima, porque essa ideia de você pacificar o conhecimento que você extraiu de você e colocar no papel, não é uma coisa tão simples assim. A gente vê que é uma coisa elaborada. A não ser que você fale de parede, chão, teto, até pode ser interessante. Mas, por exemplo, eu não tenho o menor interesse de falar de objetos assim estranhos às minhas metas. Eu tenho uma predileção por falar de coisas que eu estou vivenciando. Predileção pela autopesquisa. Eu tenho essa predileção. Eu até poderia teorizar sobre escada, corrimão, relógio, qualquer coisa, mas eu não tenho interesse de falar dessas coisas. Porque isso já muita gente falou e até falou o que mais interessava. Eu também sigo uma regra que é a de não passar de 5% de repetições dos meus verbetes, de coisas que já existem. Porque senão já foi escrito, não precisa de mim. Eu tenho que tirar coisas, extrair da minha vivência, formas originais de dizer aquilo de uma forma que ainda não foi feita. E se precisar, eu trago a casuística para falar daquela condição. Então, isso pacifica. Pelo menos no meu caso, me pacifica muito, me deixa muito bem saber que o que eu estou experimentando pode ter utilidade para alguém, além de mim. E quando eu me esforço em organizar essas vivências, para colocar aqui nesse formato, nesse shape, nessa chapa, eu sinto que eu estou fazendo exatamente isso. Então, isso me tranquiliza, me faz bem. Para outra pessoa pode ser uma outra condição completamente diferente, um jogo de futebol. Eu não sei o nível de pacificação íntima das pessoas. Depende. Uma pessoa que tem uma síndrome de dispersão consciencial, por exemplo, aguda, ela vai ter que rebolar para poder arranjar uma pacificação íntima. Porque a dispersão causa muita angústia. A base da dispersão é a angústia. Então, a pessoa é profundamente angustiada que tem síndrome de dispersão.
Ela não consegue, como não consegue se fixar em nada, cria uma insatisfação, um mal-estar insaciável, que nenhuma mega euforização ou energia consegue suprir para a pessoa. É tudo momentâneo. Aquilo cala um minutinho, daqui a pouco já está aquele nível de mal-estar íntimo, de angústia, continua. A angústia com a ansiedade, então isso tudo gera muito. Eu vejo, então, que um dos fatores, no meu caso, de aumento de pacificação íntima é a produtividade, com autodiscernimento. Eu tinha uma produtividade caótica, workaholic. Eu não tinha medidas. Qualquer tarefa que me desse, que chegasse, eu achava que era da minha competência fazer. E fazia, e abraçava, e resolvia. E aquilo só gerava mais ansiedade. Então, quando eu comecei a escolher o ônus do não para esse contexto, é que a minha pacificação íntima realmente vem se fixando. Até certo ponto, sim, você pode estar fazendo o ótimo mal. Eu fazia o ótimo, mas não era bom. Estava errado. Nem sempre você fazer o ótimo, o excelente, o maravilhoso, está no lugar certo. Eu aplicava o ótimo, o excelente em muitas coisas que não eram as prioridades. Nem tudo que é urgente é prioritário. Se você não fizer, aparece alguém. Você não é o arrimo do universo. Então o workaholic, ele pensa que ele é o arrimo do universo, ele é o Atlas. Ele tem que segurar o mundo nas costas, que tudo que chega a ele fala, não, se veio para mim é porque é para mim. Não, não, não. Veio para você porque não é para você, e é para você aprender a falar, não é para mim. Tá, se mas não como quiser... é que aí você vai diferenciando do que o é, discernimento do que não é? das tarefas, né? É o discernimento aplicado às tarefas. Quer dizer, o mais maduro, ele escolhe, ele seleciona. Se ele aceita de primeira, ele não é maduro. Não é maduro. Ah, sim, claro, deu isso aqui para fazer, faz. Tem aquilo ali para fazer, eu não sabia falar não. Tem muita gente que carrega esse peso. É um peso. Aceita tudo e depois fica com aquilo na cabeça e não consegue chegar a um nível de bem-estar maior. Hoje o professor Val estava falando na hora do almoço da questão da irritabilidade. Quem carrega o mundo nas costas vive em estado de irritabilidade surda. Porque está sempre com o relógio, é o chapeleiro maluco da Alice no País das Maravilhas. Exatamente essa figura. Não tem tempo, estamos correndo, cadê o chá? Põe aí, vamos sair correndo. Mas ele nunca sabe para onde ele vai. O trem está saindo, mas ele não sabe o destino. Ele toma o trem. Está numa estação, tem um trem, é para mim. Foi para o aeroporto, está saindo um avião, também é meu. Ele pega todos os voos, ele pega todas as partidas e ele não sabe fazer voo cancelado. Então tem que cancelar os voos para poder começar a fazer uma seleção. Aí você vê, mas isso é uma síndrome de responsabilidade equivocada. Eu tive essa síndrome desde criança. É uma síndrome de responsabilidade deslocada. Ela tira a pacificação íntima. E de onde vem essa síndrome? Das pressões antigas, dos ônus que nós já carregamos do passado. Cargos, funções, poder. Todo mundo que teve poder na mão teve o ônus dele, que é justamente esse estresse negativo e insaciável de nunca dar conta de tudo que tem para fazer. Porque não sabe formar um grupo, não sabia formar equipe, não podia confiar em ninguém, porque os tempos também eram difíceis, né? Tempos difíceis. Então não dava para confiar em ninguém, porque no momento seguinte você podia estar sem a cabeça. Malo, yes. Se você me permite, eu também penso, porque eu passei por esse processo, que enquanto a consciência não descobre, não percebe, não se intui de que o aporte e a TARES, né, são os elementos que embasam essa questão da divisão, do ajuste fino entre aquilo que você está fazendo em quantidade, mas não tem qualidade. E mesmo quando tem qualidade, não era o prioritário. Sim. O pior é errar fazendo super bem feito o inútil. Uhum. O que não vai ser o carro-chefe. Mas passando o momento, talvez seja fácil de definir, discernir sobre isso. Mas quando está lá naquele momento, na hora que está fazendo isso, como ter esse discernimento? Porque isso teria feito diferença, talvez, se você naquele momento não tivesse feito. A escolha é a seguinte: o que você quer?
Por exemplo, eu tenho uma meta primordial que ela fica assim em cima das outras todas. Ela tem uma escala. Então, eu reporto cada coisa que eu vou fazer para aquela meta lá, se está alcançando. Por exemplo, a maturidade parapsíquica é algo que me interessa muito. É meu carro-chefe, a minha menina dos olhos, é a minha prioridade. Então, você vai dizer, tudo leva para o... Não, tudo não. Só uma parte. Há atividades que não levam para isso, só geram estresse negativo, morte prematura e uma série de fatores que não me interessam mais. Tá, mas... Então, eu cuido dessa condição. Eu cuido que a minha meta que está lá, eu esteja coerente com ela do lado de cá. Por exemplo, quando eu aumento a minha expectativa de vida. Quando eu estou fazendo as minhas escolhas de saúde, eu tenho até aqui no verbete, o adoecimento recinológico providencial. Eu ainda precisei de um adoecimento recinológico providencial. Talvez se eu tivesse tido mais maturidade, talvez eu não tivesse precisado. Então eu vejo que todas essas questões eu ponho no bojo das minhas conjecturas, das minhas análises. Eu não vou metendo a cara e vou fazendo tudo. Já foi o tempo. Mas foi o tempo. Se você já tivesse, talvez naquela época, vamos voltar lá no passado, se você tivesse essa meta tão clara e não tivesse feito determinadas coisas, também não teríamos outras. Está aqui, eu sei, mas veja bem, Grace. Como é que vai fazer? Uma coisa é o período, o problema é passar 2 décadas e meia e você está fazendo ainda aquilo. Isso que está errado. Há um processo ectópico, extemporâneo. Veja bem, os amparadores, quando nos reuniram, aquele grupo, meia dúzia de gatos pingados, com o professor Valdo, naquela situação, naquele contexto, era o que dava, era o exército de Brancaleone, só tinha gente, vai tu ou vai tu, não tem ninguém. Então você faz até a exaustão, faz como pode, do jeito que der. Isso era aquele momento, tá. Mas isso era um desperdício das minhas outras faculdades que eu tenho, das minhas outras habilidades que eu tenho. Então, aquilo foi um trabalho braçal. No seu tempo, o professor Valdo fez o trabalho braçal. Mas aí, como é que se identifica esse turning point? Como é que turning point? O turning point é o tempo, chama timing. O timing daquilo passou. O timing de estar fazendo aquele exercício passou. Aquela tarefa passou. Aparecem outras pessoas. Então, eu me especializei em formar pessoas que se tornassem melhores do que eu. Em tudo que eu fazia. Professores melhores do que eu, escritores melhores do que eu, trabalhadores braçais melhores do que eu. Quando você põe esse foco, você olha em volta, você vê onde estão os talentos. É o que o professor Valdo faz o tempo todo. Ele fica olhando embaixo das pedras, embaixo da árvore, atrás da samambaia, se tem alguma coisa que presta. Faz jardim, nós estamos fazendo jardim. Faz jardim. Chegaram 3 pedras para colocar no jardim. Ele olha de baixo. Pode ser que tenha alguma minhoca inteligente ali, que na próxima seria ela já vai ser um lagarto, por exemplo. Então ele fica ali, conversa, faz alguma coisa, quem sabe, na outra vida ela já vem naquela condição. Então eu vejo que a gente se tornar explorador, nós somos exploradores do futuro, nós somos criadores de pessoas melhores do que nós. Então, nesse olhar, você se desobriga, você se desonera. Minha gatinha já está querendo digitar. Já pensou uma gata digitadora na próxima vida? Que coisa mais prática. Você está lá, vai cantando as pedras para ela vai escrevendo? Não tem nada melhor. Isso é que é artista. Ela imita mesmo. De uma certa forma, nós somos gatos digitadores aqui. Em parafatologia, segunda linha. Poderia explicar o item, a evitação do ruído branco extrafísico na manifestação autopensênica? O ruído branco é o excesso da intrafisicalidade atormentando, servindo de pano de fundo para tudo que a pessoa faz. Eu costumo observar o seguinte, não colocar a multidimensionalidade nas sobras do cotidiano, colocar nas dobras. Se não tiver nas dobras, o ruído entra. Porque coisa para fazer vai ter o tempo todo. Então tem o ruído do assediador na sua cabeça, tem o ruído, por exemplo, daquele familiar muito bem intencionado, mas acha que você está trabalhando demais com essa conscienciologia. Nossa, isso acaba com você trabalha muito, precisa descansar um pouco. Você não quer sair de férias num cruzeiro? Não, só se for o Cruzeiro do Sul, para chegar lá em cima mais depressa. Então, não dá.
essas condições a gente tem que começar a driblar. Esse é o ruído branco. O ruído branco são propostas, assédios, tudo que surge. Já ouvi a professora Mauro comentar que aplica a técnica de mais um ano de vida há vários anos e faz registro diário permanente. Como você faz para manter essa disciplina nos registros? Aquilo que o professor Valdo fala... É vergonha da cara. Um pouquinho de vermelhidão. Se você não falasse, eu ia falar. Nas pometes. Na pomete. Você põe assim um pouco, senta e escreve. É só todo dia tirar o essencial, acordar e escrever um pouco. Essa noite aconteceu isso, teve uma projeção assim. A hora que fizer o hábito, acabou. Inclusive, eu já tentei deixar a técnica de mais um ano de vida, mas hoje eu fiquei totalmente dependente química, Valdo. Eu sou dependente química da técnica de mais um ano de vida, que se não tem ela, parece que não tem nada. Então a vida... Cadê meu registro? Se eu não tiver o meu registro lá, agora, eu sinto falta. Você escuta aí, porque o negócio é o seguinte. Da China, é de Guangzhou, Rodrigo Medeiros, a Patrícia Souza, Marco de Paiva e a Beth Vieira, estando do outro lado do planeta e com intenção de estar disponíveis para ressomar do lado de cá, poderia elaborar sobre quais são os ajustes finos mais relevantes para isso, na sua experiência? Uau! Agora, ajuste fino se para chatearem, você que dava conta na China. Não, Valdo, quem convidou eles para assistir a tertúlia foi eu. Ela me escreveu esses dias, a Beth, e eu falei com ela que ela disse que ia receber a Patrícia e o Rodrigo em casa, lá em Guangzhou. Eu falei, então vocês vão assistir a tertúlia. Agora estão lá com o Marcos e a Beth, essa está ótima, hein? A primeira coisa é que perder peso. Eu perdi 6 quilos. Já é o primeiro ajuste fino que eu fiz para ir para a China. Então, já começando por aí. Não, mas eu vejo que vários ajustes finos eu fiz na minha pensenidade voltada para isso. Eu tenho, até amparador chinês eu tenho, quer dizer que é um negócio assim impensável. Além do mais, eles sempre acharam as minhas opiniões irrelevantes. Eu acho isso ótimo, porque assim as coisas acontecem. O que é bom é que você deu uma do Rousseau, renunciou à França. Eu renunciei, Val. Eu até dou de presente para quem quiser. Eu estou distribuindo a França para quem quiser. Tour Eiffel para um lado. E depois dessa última viagem, você foi crismada. Por favor. Além de batizada, foi crismada, porque o negócio foi feito. França não dá. Então, os meus ajustes finos que eu tenho feito ultimamente, principalmente o ano passado. O ano passado foi um ano, para mim, marcante, 2011. Um ano muito, muito importante na minha vida, devido a esse afastamento que eu tive da minha vida pública, da minha atividade, por exemplo, como escritora, como produtora de conhecimento dentro da Conscienciologia, eu tive bem afastada. E isso me permitiu uma imensa reflexão de meses. Eu tive o privilégio de ficar assim, uns 3 meses em mega euforização, dentro de uma condição séria e de reflexão, que me trouxe uma proximidade muito grande com os amparadores chineses, com a equipe da China, com tudo que está acontecendo por lá. Então eu vejo que esse ajuste fino de alguma forma aconteceu, porque eu fui aceita nesse pré-curso intermissivo aí para trabalhar outras ideias. Eu vejo que as coisas estão funcionando. O fato de vocês estarem lá agora me mandando esse e-mail é uma prova disso. Isso prova que o ajuste fino está funcionando. Abração para todos, tá? Alô? Aí o projeto da França trocou pela China. Continua do mesmo jeito, nada muda. A gente não faz o que quer, faz o que precisa. Eu estou fazendo o que eu preciso, não o que eu quero. Matemática hoje. Então, tudo segue igual. Nós estamos trabalhando com o dicionário da comédia humana, dos verbetes da comédia humana, deixado pelo Osmar Ramos Filho. Estamos numa equipe, até a Mariana Molina está ali comigo, coordenando esse projeto, tem mais gente envolvida. Depois do dicionário, é a tradução do livro Cristo Espera por Ti. Não é bem uma tradução, é voltar ao original. O livro Cristo Espera por Ti, porque ele é francês, ele é um livro francês, escrito por um francês, em português. Então, nós simplesmente vamos voltar ao original para poder daí extrair um roteiro, um script e poder
realizar o filme completo, o longa-metragem do Cristo Espera por Ti. Então, as pessoas que vêm me perguntando, é até bom esse esclarecimento. Tem uma etapa erudita antes da gente chegar no filme, que é justamente a publicação do dicionário bilíngue, português-francês da comédia humana, e depois a tradução do Cristo Espera por Ti. A terceira etapa é o filme. Então, tem muita água para rolar atrás antes disso, e a gente está procurando agilizar. Então, a França está no alto atualmente. É o que mais está acontecendo. Mas o objetivo não é mais a França. Alô? Aqui. Por favor, Malo, ali na página 30, teoriologia, você pudesse falar ali na segunda linha, a teoria da repetibilidade dos autoexperimentos evolutivos. Eu considero isso importantíssimo. O que me deu muito a prática dessa teoria foi o acoplamentário, o laboratório acoplamentário. Eu vou fazer agora o 24º acoplamentário. Então, eu tenho me dedicado especificamente a esse laboratório, sempre que eu tenho oportunidade, e ele permite a aplicação dessa técnica. Você vive os mesmos experimentos de ângulos diferentes e você vai reiterando aspectos das suas faculdades parapsíquicas. Por exemplo, acontece muito comigo no acoplamentário, nas dinâmicas, hoje, a heteroscopia, de ver o córtex da pessoa. Em alguns casos aparece aquilo com muita clareza. E eu estou decodificando esse experimento para com o que eu vou unir isso. Qual é o conteúdo dessa mensagem de eu ver tanto isso? Eu sei que eu sou doadora de neuroectoplasma. Isso já aconteceu comigo, eu até pus aqui no verbete. Em antigos processos que já aconteceram, assim, mostrando isso. Mas então eu quero fazer essa conexão para saber o que tem a ver. É a restauração de sinapses inconscientes alteradas, então naquela hora eu tenho aquela heteroscopia para servir de um elemento de rapport para mim? O que é aquilo? Então, as repetições permitem a organização dos dados. Então, sem repetição, por exemplo, a pessoa que tem a síndrome da dispersão consciencial, a angústia que ela tem é pelo fato de tudo parecer ser a primeira vez. É uma das piores coisas que tem isso. É como se ela nunca tivesse o banco de dados para unir com aquilo de novo, porque ela nunca está atenta o suficiente para juntar uma perna com a outra, de fazer a conexão. O nexo pensene. E isso cria para ela uma eterna ansiedade. E ela fica muito frustrada, porque diz, eu não estou progredindo parapsiquicamente, eu não tenho... Eu sei porque eu já tive essa condição, não pela síndrome, mas é por uma diminuição da minha própria condição pessoal. Eu não valorizava. O professor Valdo falava comigo, você não assume a multidimensionalidade. Não sabia nem o que queria dizer isso. Para mim, o fato de estar trabalhando, fazendo coisa, organizando curso, dando curso, carregando o livro de lá para cá, isso era assumir a multidimensionalidade. Não era. Eu estava equivocada. Viu esse exemplo, Grace? Esse é o exemplo. Malo, Priscila aqui no ar. Voltando nessa questão da dispersão consciencial e na síndrome da responsabilidade equivocada, o que você pode falar no caso do inversor, na fase de vida ainda jovem, com relação às questões de priorização, né, do momento evolutivo da fase preparatória da ProEx, e também questão da ansiedade de querer dar conta de tudo? Eu sei que resistir nessa fase não é fácil. Eu vi pela minha própria experiência como as pressões me pegavam. Eu notava também que uma situação que me fragilizava muito era a questão emocional. O fato de estar num grupo que não me compreendia muito bem e que eu também não tinha habilidade para expressar as minhas necessidades. Se a gente não explicita as necessidades, como as outras pessoas vão adivinhar o que a gente precisa? E eu tinha um bom jogo de cintura do ponto de vista intelectual, mas eu não sabia expressar as minhas necessidades. E então aquele grupo também não podia atender, porque eles não compreendiam. Nós estávamos falando idiomas diferentes. Uma das coisas que eu espero fazer nessa vida e levar comigo, assim, é essa habilidade de explicar o que eu preciso. Quais são as minhas necessidades, para que as pessoas que estão à minha volta possam compreendê-las de alguma forma e não me avaliem de uma maneira equivocada. Eu tenho esse problema já de outras vidas também, de não saber
não consegui explicitar qual que era a minha intenção, o que era a minha necessidade, que eu estava tão assoberbada pelo meu mundo emocional, afetivo, pelas minhas carências e dificuldades, que eu esqueci que eu era inteligente, que eu poderia ter usado isso para explicar melhor o que eu precisava. Então, eu não soube lutar no sentido cosmoético pelas minhas convicções com a habilidade que eu hoje sei que tenho. Então, mas o meu mundo emocional não me permitia expressar isso. Então, eu acho que o trabalho do jovem com o jovem, para você ter uma ideia, hoje eu recebo correspondência praticamente toda semana de meninas e meninos da faixa de 12 a 20 e poucos anos, 17, 16, e eles me escrevem por causa da síndrome do estrangeiro. Eles me escrevem por causa do autocura através da reconciliação. E eles já têm uma base para poder ler e entender o que está acontecendo com eles. Mas eles questionam aspectos parecidos com esse que você está trazendo. Eu vejo, então, que o mundo emocional e afetivo nosso, ele tem que ser o arrimo do restante, para poder a gente aguentar o tranco. Vamos supor que amanhã a gente venha numa família em que você não tenha um pai compreensivo, uma mãe amorosa, ou uma condição que não te dê a plataforma de confiança necessária para bancar a Invexis. Isso pode precipitar erros e arrependimentos enormes. Então, eu digo, nesse caso, a incompetência é minha, no sentido da falta de habilidade de expressar com tranquilidade, com calma, essa condição. O meu egocentrismo, na época, não permitiu essa organização de ideias. Eu não usei a inteligência evolutiva e usei a minha inteligência intelectual no sentido equivocado da expressão das minhas necessidades. Não sei se respondeu. Fala, Cris. Só um minutinho. Fala, Cris. Na página 30, em Codigologia, no final da segunda linha, você menciona o Código Paradireitológico aplicado ao mérito do assistido. Ah, sim. Isso me faz refletir muito. Essa frase mexe muito comigo, no sentido de... sabe aquela frase boboca que se usa muito até no Brasil? Fora daqui também se usa, mas é muito comum. Você sabe com quem está falando? A gente não sabe. E não é porque o cara é diretor de não sei o quê, juiz do Supremo Tribunal de não sei da onde, não é por nada disso, porque a gente não sabe mesmo com quem está falando. Então, há pessoas que vêm nos pedir ajuda naquela situação, quando você olha, a pessoa está toda na pior, toda depauperada, toda mal, e num contexto até bem primário, numa problemática bem primária. No entanto, quando você vê o nível de amparo que foi destinado para aquela pessoa, mesmo através de você, às vezes, ela vira uma pessoa VIP. Você leva ela para a sala VIP, pergunta tudo que ela quer e mais alguma coisa, e trata assim, põe o tapete vermelho da TAM, faz tudo para ela. Porque, pelo para-direito, ela está com direitos muito grandes. Apesar da situação aparente dela de desconforto ou de, vamos dizer, uma evolução, uma parada evolutiva, alguma coisa desse tipo. Então, isso sempre me surpreende muito. E esses lances me surpreendem ainda mais quando, depois de atender aquela pessoa e fazer alguma coisa por ela, você começa a ver o círculo de relações dela, multidimensional e intrafísico. Você vê que ela é assim com os homens. Ela só estava num mau momento. Então, se você tivesse interpretado aquilo pela condição em que ela apareceu, você não daria, como se diz, nada por ela. No entanto, ela veio para te favorecer. Ela é que veio para te favorecer. Você não está fazendo favor nenhum, porque o mérito é do assistido, não é seu. Você pode escolher assistir, tudo bem, é bacana, mas o mérito de receber assistência é dele. Ele foi escolhido para receber assistência. Então, o mérito é mais dele do que seu, e isso é o para-direito, na minha percepção. É o uso do para-direito. Como você vê, Cris? Oi, professor? Professor Valdo? Sim. Tem uma pergunta para o senhor aqui no ar. Que no seu livro 700 Experimentos da Conscienciologia, na página 710, capítulo
646, o teste da definição entre INVEX e RESEX. O senhor citou lá a parte das exclusões. No caso do heteroassédio cronificado com início na puberdade, por exemplo. No caso aí, qual a diferença entre o assédio normal, corriqueiro, e o assédio cronificado? O da puberdade na juventude mostra que o processo é paragenético. Ele é holobiográfico. Vem de trás. Entende como é que é? Agora, uma coisa que precisa ser vista aí é se a pessoa continuou com assédio ou se aquilo melhorou. Agora, todo mundo tem alguma coisa que se manifesta primeiramente na puberdade. Isso é comum. Um dos fenômenos, por exemplo, mais comuns que tem na puberdade é a pessoa se sentir fora do corpo, que é a projeção lúcida. Agora, depois, aquilo desaparece. Que a pessoa se interessa por outros assuntos, muda o megafoco, o propósito é outro. Então, ela muda. No caso, assim, se a pessoa descobriu, desde o início, que é um assediador só que ela procurou mudar... Quer dizer, então, que é desafeto do passado, está ali junto com ela o tempo todo, descobriu, identificou, encontrou ela. Aí a situação é uma só. Tem que fazer o desassédio. O ideal é a própria pessoa começar a fazer o desassédio. Agora, para isso, tem que dominar o estado vibracional, saber o que é assim, o que é desassim, trabalhar com as energias. E lembrar que a pessoa é a dona do próprio corpo. Se ela quiser, ninguém tasca. Ninguém vai tocar a mão ou vai ser intrusivo com ela. Ela não vai permitir. Mas assim, professor, você disse que, no caso desse heterossédio, a pessoa está excluída do processo da INVEX. Se ela tiver, o processo é cronificado, ela já tem compromisso, ela tem que fazer uma reciclagem, talvez a maior da vida dela, que é ficar livre da assediadora. Isso é reciclagem, isso não é INVEX. A INVEX, a pessoa vem com tudo limpo. E é isso que os jovens acham ruim e os adultos também, os maduros, acham ruim. Porque essa é a característica básica da INVEX. A outra característica básica é que ela começa a fazer essa renovação desde a adolescência, não espera aposentadoria, lá pela 3ª, 4ª idade. Ela começa a fazer assistência já na adolescência. Então, nesse caso, a pessoa vai se dedicar desde o início desse ao desassédio. No caso aí de quem está com assédio. E o nosso amigo que é inversor, que está limpo, que não tem assédio, ele vai se dedicar desde a puberdade, por exemplo, a adolescência, quando jovem, a assistência. A interassistencialidade é outra coisa. Obrigado. Uma coisa é você fazer assistência para alguém e você se dá bem com aquele alguém. E outra coisa é você fazer uma assistência para ficar livre daquele alguém. Isso aí é outra coisa. Isso é reciclagem. Você entendeu a diferença? Entendi. É tudo muito lógico na INVEX. Tudo lógico. As pessoas aí torcem a barra para não entender. Mas assim, se ela descobriu que ela tem um curso intermissivo já tem uma bagagem... Não, a maioria desse povo todo tem curso intermissivo. Agora, você não fica pensando, no curso intermissivo a pessoa não estava assediada. Que ela fica num holopensene totalmente equilibrado, limpo. Não tem jeito. A baratosfera, a turma da baratosfera não consegue chegar lá nesse holopensene. Mas aqui não, aqui vale tudo. Você está entendendo? Tem de tudo aqui. Aqui nós somos uma sucursal da baratosfera. Não existe a possibilidade de ser um assediador também oportunista, né? Sempre é. Não, ele mas no caso que não tenha já... Está sempre querendo tirar algum partido. Mas que não tenha já uma história do passado. Pois é, não, sempre vai ter. Não fica pensando que ele é a primeira vez que te viu, não existe isso. Está encontrando com você porque já te conhece há muito tempo. Não existe essa outra hipótese. Isso é a imaginação do povo. Obrigado. Todo mundo tem raiz do passado. Gostaria que elaborasse mais em detalhes sobre a frase enfática.
O autoajuste fino é recurso de valor inestimável no atendimento evolutivo às autorrequisições interassistenciais maxproexológicas. Obrigado e meus parabéns pelo muito bem elaborado verbete e o tema. Cassandra Gramado. Vem cá. Olha, vamos ver essa frase enfática. Isso aí não tem muita saída, porque esses autoajustes finos, eles muitas vezes não ocorrem porque você escolheu fazer. As neorrequisições assistenciais exigem esse ajuste fino. Vão aparecendo situações para você que são novas, que vão dizer, os amparadores começam a retirar as salvaguardas da assistência que você fazia, que eu pensava que era muita coisa. No entanto, no momento que eles me retiram a salvaguarda, eu noto que eu não tenho ainda experiência naquele patamar, naquele contexto. Eu estou quebrando a cara. Então, a gente tem uma ilusão de que até piorou. Fala, puxa, mas eu que dava conta do recado, estava tão bem, e agora eu estou caindo pelas tabelas numa condição dessa? Não, é porque as tabelas são outras, mudaram as tabelas. Então, mudaram as tabelas ou mudei eu? É como diz a poesia. Você tem que mudar e correr atrás do ajuste fino, porque aquilo que você sabia, ou eu sabia, que eu afirmava, que eu tinha certeza, que eu fazia com certos pés nas costas, eu não faço mais. Então, eu vejo que o ajuste fino exige uma boa dose de rabo entre as pernas, de modéstia, de se colocar no devido lugar, de abaixar a cabeça, não no sentido de se desqualificar, mas no sentido de dizer, eu não sei mesmo, eu vou aprender agora. Isso para mim é novo e eu não tenho experiência nesse nível. Então, vamos supor, eles liberam lá, levanta as grades, solta as feras. Aquele povo vem todo atrás de você. Assuntos que você achava que estavam totalmente superados, que você é uma pessoa muito otimista, que você dá conta, que está tudo certo, você vê que não é bem assim. Que pela assimilação, você assimila aquela base de mal-estar, de sentimento de falência, de incompetência, que você não tinha antes. Então, aquilo está te afetando sim. Você ainda não tem anticorpos com aquilo. Então, o que eu vejo é que o ajuste fino, ele chega para gerar anticorpos. Ele é o antígeno, ele é o elemento que chega para justamente aumentar a sua imunidade. Um abraço, cara. No verbete do dicionário holocogniciologia, poderia comentar para a percepciologia, no item argumentação, venho tendo os adendos para psíquicos que comprovam que fui, sim, um filósofo conhecido do século XVIII. Tal retrocognição tem me ajudado muito na recuperação de cons magnos nessa dimensão, onde a voz alienante do povão pode gerar perturbação consciencial desgastante para quem tem para percepções recorrentes e ainda não reencontrou a conscienciologia intrafisicamente. Sim, agora o problema todo é o seguinte, a neocognição, você tem que pensar isso com muito critério e examinar a personalidade transata, a retrovida, sabe, personalidade consecutiva e retrocognição da pessoa. Você tem que amadurecer muito sobre isso e estudar demais a condição. Olha bem o processo de temperamento, como é que é. Examinar bem isso. Eu só vou te contar uma coisa. Tem um senhor que uma vez resolveu que ele também era uma personalidade conhecida do século XIX. E ele intestou com aquilo e começou a estudar. O que aconteceu? Um mês depois, ele foi possuído pelo cara. O cara que ele achava que era, veio e começou a assediá-lo. Ele ficou possesso, teve um surto, um negócio sério. Foi aí que eu entrei para acalmar os dois. Agora, o melhor da história. Ele errou, mas não foi 100%. Ele era um cara bem junto ao outro. Tinha afinidade. Por isso que as coisas davam certo. E outra coisa, eles eram da mesma profissão. Isso também ajudou muito. Então, veja, essa história é terrível. Eu nunca pude contar esse fato, porque envolvia muita coisa aí. Eu estou só falando assim, passando, porque eu não estou dizendo nada do detalhe. Mas a coisa é séria. Então, o nosso amigo aqui ele tem que pensar nisso.
Olha bem aonde você está entrando. Uma outra coisa, quando a pessoa tem retrocognição tranquila, ela não tem assédio. Olha bem isso. Ela vai ter amparador que vai ajudá-la. Não tem assédio. Professora Malo, aqui no ar, você falou anteriormente que faz o que precisa, não o que quer. Você poderia dizer como você consegue distinguir com clareza entre esses dois, o que precisa ser feito e o que você quer fazer? Às vezes eu desejei certas coisas, almejei certas situações, contextos, metas, objetivos, até positivos, não tinha nada demais. Mas a condição em que aquilo surgiu me mostrou que o que eu estava precisando não era chegar naquela meta, era a experiência para chegar naquela meta de modo cosmoético, que eu desconhecia. Então eu vi que os amparadores mandam o que precisa. Quando a gente escolhe uma profissão, vamos supor, a pessoa escolhe uma profissão, uma maravilha, foi lá, começou, foi para a universidade e viu que aquela profissão é uma parada para ela poder chegar lá. Ela vai ter 1001 dificuldades. Conseguiu formar, beleza, agora está tudo certo. Não, ela começa a profissão propriamente dita e ela percebe que tem os males da profissão e situações muito complexas que ela nunca poderia sequer imaginar que aquela profissão trouxesse para ela. Então, as nossas metas são um pouco, vamos dizer, a cenoura mesmo, elas são acenadas na nossa frente, são focos de interesse, a gente caminha em direção àquele objetivo, mas às vezes o principal não era chegar ao objetivo, era o caminho percorrido para chegar nele. Por isso que muitas vezes ao chegar na meta a pessoa não tem mais interesse, porque o que ela tinha que aprender para chegar naquela meta, ela vivenciou no caminho. Então o caminho às vezes é mais importante que a meta. A meta, ela às vezes representa pouco, mas a gente precisa disso como um estímulo para a automotivação, para manter a energia focada, é o megafoco. Então, é claro que você vai dizer, a desperdicidade me frustrou muito, eu pensei que era muito melhor do que é. Então, não é bem esse caso, mas você vê, o desassédio que é necessário para a gente passar nessa zona de turbulência para chegar à desperdicidade, é que é o grande barato, é o grande aprendizado que a gente está tendo. Então, nunca é um lugar totalmente tranquilo que você não vai ter experiência, porque tudo é na base de desafio. Então, a gente vê que a trajetória, muitas vezes, é mais importante que a meta, e a meta, ao ser alcançada, ela precisa mesmo ser deixada para trás, porque ele já perdeu, o desafio agora é outro. Eu pus aqui em algum lugar, estar além dos desafios, estar aquém ou estar além, é essa a questão. O desafio chega, você cumpriu o caminho, a trajetória foi feita, o que tinha que aprender, você aprendeu. Agora vamos para o próximo. Respondeu? Malo, aqui na letra B, Mariana. Você pode falar um pouco sobre o que você comentou de assumir a responsabilidade, a multidimensionalidade? Como que é esse processo? Você... criar o tempo, né? Criar o espaço. É o que eu comentei antes também, Mariana. É colocar a multidimensionalidade nas dobras do cotidiano, não nas sobras. Muita gente coloca assim, quando ela tem tempo, ela deixa um buraquinho, ela vai fazer um curso, ou ela participa de uma dinâmica, ou mesmo o horário da TENEPS. É aquele buraco no dia a dia que a pessoa criou um ambiente que ela pode, naquele momento, se dedicar. No entanto, as situações tenepsológicas, elas podem ocorrer durante o dia inteiro e passar totalmente despercebido, que não é a hora. Então, veja, essa coisa de criar uma hora para a multidimensionalidade não deve ser só essa a melhor forma, deve ter outras maneiras. Então, acordar e pensar nisso o tempo todo, quando está lá fazendo o seu registro da técnica de mais um ano de vida, quando o seu vizinho está com um problema lá e traz para você, ou quando chega um e-mail de uma pessoa que você não vê há muito tempo e te traz uma outra condição, isso é assumir a multidimensionalidade. Para tudo, para atender aquilo tem importância. Então, quando a gente está muito assoberbado pelo cotidiano, a multidimensionalidade perde o relevo, ela não tem o relevo que deveria ter para a gente prestar atenção. Eu noto que eu melhorei muito nessa condição. O que você acha, Valdo? Você acha que eu melhorei? Eu dei uma melhorada? Acha? Assina embaixo, né? Te dou garantia. Quem te viu, quem te vê. Já não faz mais malo como antigamente. Como não faz mal a ninguém.
Eu ouvi dos amparadores assim, agora, Valdo. ela, quando chegou, era totalmente artista. Totalmente. Hoje não é mais nada disso. Eu ouvi uma frase muito interessante dos amparadores. Das malos, sempre a menor. E eu achei divertidíssimo isso aí, porque foi no momento lá da minha cirurgia, nas minhas coisas, e eu, como tenho essa percepção de sempre com o negócio do humor, essa frase assim, eu falei, gente, mas não podiam ter inventado uma coisa melhor na UTI, eu ouvindo esse tipo de frase. Há quantos anos faz, Malo? Que nós nos conhecemos? 26. Pois é. É um quarto século. Já estava na hora. Pelo menos eu não fiquei tão atrasada, né? Vai ficar para nós. Não, mas ela veio com toda a força. Tinha assistência, tinha processo de efeito físico, tinha muitas ideias, e a Malo veio com muita ideia de renovação, de reciclagem. Você só falava disso. Não, eu vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Falei, calma, você vai mudar, calma. E mudou. É o time, né, Valdo? Tem um time para fazer isso. E tive muita ajuda, realmente. Muita. Foi muito. Foi muito. Agora, lá o processo da Chantal foi a coisa mais séria na sua vida dele. Foi. Aquele negócio lá, porque o amparador dela era meu amigo. Foi por isso que ele mandava as mensagens para mim. Aquilo é muito sério. Eu tenho aqueles desenhos guardados. Uma hora eu quero ver aqueles desenhos de novo. Para ver o que eu vejo hoje, depois de tantos anos. Os meus estão todos organizados. Até quero oferecer para o Hernande, lá desse curso da paracirurgia, as coisas que ele está fazendo, dar uma aula, sobre uma oficina sobre a Chantal com o material que eu tenho dela. Está tudo digitalizado. Pois é. Que eu participei de Fernando. Agora, eu tenho aquela historieta que ela mandou para mim. Fora de série. Que uma das ilustrações eu estou lá. Negócio muito sério aquilo. Tem um cavalo, tem um manto em cima, com um sol. Agora, é impressionante que aquilo era feito com borrado. Não tinha desenho nenhum, o negócio saía. Bucha de esponja, né? É igual assim você interpretar a nuvem. Agora, você viu o negócio claramente, não tinha saída. Ela pegava o seu nome, punha assim num pedaço de acrílico, numa fórmica branca, falava o seu nome, né? Eu falava Malo. Ela escrevia lá, e ela começava, ou com um pincel ou com uma esponja, a pontuar aquele plástico, aquele vidro. As figuras se formavam sozinhas. E eu levei para casa, passei meses estudando aquilo com lupa. E numa delas eu vi uma vida minha, assim, com todos os detalhes até a dessoma. Todos os detalhes, não é uma coisa assim, parece não sei o quê. É que esse nosso amigo era fora de série. O comunicador. O cara que trabalhava com ela. Você é artista dos grandões lá da Europa. Pode falar, Valdo, ou não pode falar o nome? Não, porque ele nunca mexeu na história. Ainda não mexeu, tá. E ele não se expressava. Você não ficou sabendo nada disso lá com ela? Nada. Ela falava os mestres, Só falava isso. Eles diluíam tudo, tinha sua razão. Na França, foi no período de 93, 94, até janeiro de 95. O dia 85, no dia que eu não tive o visto mais para ficar na França, que não iam me dar mais o visto para a França, eu estava bem inconsolável, eu fui até ela falou assim, Malo, deixa, nós vamos perguntar para os mestres se você vai. Então ela falou, olha, mestre, se a Malo tiver que voltar para o Brasil, por favor, me desenhe um pássaro. Pegou uma caixinha de plástico, molhou na tinta e fez assim, e fez um carimbo com um pássaro branco assim, enorme voando. Não parece um pássaro, é um pássaro. Pintado, sabe, assim, com as asas abertas. Ela falou, olha, Malo, não tem jeito, os mestres estão falando que você vai embora. Eu peguei aquele material todo, fiquei procurando o Valdo durante um ano para entregar o material, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Chantal impressionante. Mas eu quero pedir ao Hernando, se ele quiser, a gente fazer Seria bom você dar uma aula. E por causa dela também, sabe, Valdo? Que ela desejaria, ela me pediu. Não, ela vai aparecer aí, ela vai ajudar. Ela me pediu muito que eu falasse. Ela está aqui, ó. Aqui. Ela me pediu que eu falasse. Veja a energia. O nome dela é Raymonde Pauline Chantal, que é um apelido. Pauline, né? Jamais. Eu sei que é Pauline que eu guardava. Chantal Jamais.
Chantal é um nome... Os franceses têm o hábito de mudar os próprios nomes. Então, eles mudam. A pessoa chama Antoinette, ela resolve se chamar de Louise. Mas Chantal ela passa a se chamar de Louise. Lá Chantal se escreve, não tem A no final. É Chantal, como no Brasil se fala com L no final. Chantal. É o nome que ela escolheu para ela. Que é um nome antigo também, né, Walter? De gente do parapsiquismo, dessas coisas. Tem muita gente com o nome Chantal. Então, se o Hernandes quiser, eu posso fazer também esse negócio. Muito eufônico, né, a palavra Chantal. Não, é mais curto, é forte. É uma vez só. É muito forte isso aí. Então, tem coisas dela fora de série lá para Agora, ser ela está mostradas. aí. Agora, ela já apareceu aqui várias vezes. Você já comentou sobre ela. Eu tenho o dia anotado que você falou sobre ela aqui. Ela é uma estrela. Ela é uma estrela. Vamos que mestres são esses que você falou? Não é uma estrela, é uma galáxia. É uma consciência galáctica. Ela é fora de série. Oi, Cláudio. Que mestres são esses que você falou? Os amparadores, ela usava o nome mestres, porque as pessoas que são mais místicas usam esse tipo de mestre. Ela falava muito dos mestres gregos que ajudavam ela, que ela tinha desenhos que apareciam desses mestres, assim, com capuz, com manto na cabeça. Ela falava que eles eram pop, né? O pop é o mestre, o monge. Quando você trouxe as coisas para mim, eu perguntei, quem é que fez isso? Ela falou? Você lembra que eu perguntei? Ela também tinha dermografismo, ela tinha aquela desenho na pele. Dos amparadores apareciam os desenhos deles na pele. Você precisa fazer a atenção. Professor Valdo? Sim. Aqui no B. Um dia eu achei. Por favor. Olá. Um dia eu achei um pássaro na escola. Ele era preto. Ele tinha olhos vermelhos e tinha uma cauda enorme. Você poderia me dizer qual era a espécie dele? Ele está danado, né? Eu não sei, eu sou burro, sou ignorante. Tem muita coisa que eu não sei nada. Oi. O que você acha, Roberto? Pode ser o alma de gato ou o anu preto. Se é todo preto, deve ser o anu. Se é colorido, é o alma de gato. Ele é todo preto e tem uns detalhes brancos no rabo. Aí, sai dessa. Ele é observador. Pode ser o anu mesmo. Então não é o alma de gato, pode ser o anu. Obrigado. Pode ser a tesourinha. Se é o rabo, a tesourinha tem Ele branco é comprido, o rabo era comprido? É. É a tesourinha. A tesourinha tem branco no peito também. Obrigado. Tesourinha tem aqui também. Sou nova por aqui. Já li os livros da Malo e observei a extensa filmografia que tem. É possível ela comentar um pouco desse recurso didático e a forma da escolha dos filmes? É uma linguagem didática fora de série. Eu, quando estava no colégio interno, uma das boas coisas, você vê que tudo tem coisa de bom, né? Eu tive uma professora finlandesa que se chamava Irmã Benedita, cultíssima. Eu tinha com ela francês, pintura, canto, e ela dava aula de cinema. Então eu assistia os filmes clássicos todos, A Bela e a Fera, Le Ballon Rouge, Salário do Medo, Juventude Transviada. Eu assisti tudo e ela foi expulsa da congregação depois, lógico, tudo tem seu preço. Era em pleno início da ditadura militar e ela fez um trabalho social fortíssimo, chamado Cristo Total, e a turma pegou ela e ela foi mandada embora. Ela era finlandesa. Eu não esqueci disso. E hoje eu lembro das coisas da Finlândia comigo. Ela salvou a pátria para mim naquele calabouço lá. Então, eu comecei a ter aula de cinema ali. E eu vi a importância da didática a isso. O cinema pode entrar assim como um raio de sol na cabeça da pessoa para poder entender determinadas ideias e tudo mais, porque ele é o pensene visual. Ele tem a energia, ele tem a emoção, ele tem tudo, e ele traz uma didática. E eu analiso bastante. Primeiro, não ter conteúdos violentos ou bélicos. Por exemplo, se você olhar lá nos meus filmes, raramente tem, a não ser que tenha um conteúdo histórico muito importante, que aquilo está inserido, eu não tenho como fugir. Então você vai lá, por exemplo, Coração Valente.
Então, tem um conteúdo bélico, mas ele conta uma outra história. Então, é importante a gente separar isso muito bem, um critério. Por exemplo, fui assistir Avatar agora, eu não vi Avatar naquele tempo. Eu não gostei nada do filme, achei uma energia horrível, achei as figuras horrorosas, baratrosféricas, as caras muito feias. O mesmo belicismo que tinha de um lado, tinha do outro. Era só uma questão de tempo para aparecer. Eu não gostei de nada. Em vez de ajudar a forma humana, humanoide, eles pioraram. Tudo, e aqueles gritos, parece uma macaco, parece um índio Sioux, aqueles negócios de gritar com a machadinha. Eu achei aquilo umas coisas assim sem lógica nenhuma. Então, eu vejo que o cinema, ele engana muito. Ele também é um fator sério de manipulação. É importantíssimo a gente saber. Fora a contaminação, é assim que o cinema traz. Então, eu sou muito criteriosa no olhar dessas obras e eu acho que o cinema piorou demais. Não é uma questão de estar envelhecendo, toda pessoa mais velha acha que o seu tempo era melhor, não é nada disso, é porque era melhor mesmo. A música era melhor sim, o cinema era melhor sim. Hoje você só tem coisa, vamos dizer, de má qualidade. A maior prova que eu vi agora da deterioração do cinema foi o Blinder, lá no Manhattan Connection, porque ele é totalmente viciado no pan-judaísmo, né? E ele, então, o nosso amigo lá falou, como é que é? E o cinema, como é que fica? Que é dominado pelos judeus, essa coisa toda. Eu falei, não, eles têm muita gente tinha muita gente de perfil, né, de grande talento, tudo isso. Agora, o que está mostrando é o seguinte, que está piorando muito, porque não tem aparecido, então, artistas mais de talento, do jeito que tinha. Quer dizer, mesmo que ele fique reconhecido, teve jeito de fugir disso. Então, o filme é muito bom, mas tem que ter um critério, né, de escolha disso aí, muito sério. É uma faca de dois gumes. Agora, Malu, quantos são para ela? Os verbetes. Nós estamos esperando, tá? Vamos ver como é que fica isso, tá certo? Muito bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 61 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 12 perguntas online. Os recados de hoje são da AMI, sobre o curso 40 Manobras, a Rosa sobre o programa Verbetografia, a Cristina sobre o CPC, o curso CPC, a Cristina Aracaque sobre o curso Acoplamentário e o Albert sobre o curso Recim 1. Agora com vocês, Fernando, sobre o programa Amigos. Boa tarde, pessoal. A gente está dando algum recado aqui para os amigos da Enciclopédia, para quem é amigo, que quiser se tornar um associado, que quem fizer um depósito bancário para fazer a renovação ou fazer a nova adesão, que faça o depósito personalizado, isso é, coloque o teu nome como depositante e envie uma cópia para a recepção do SAEC ou para o programa Amigos para a gente fazer o registro, para conferir isso. Muitos fazem o depósito e não informam e fica perdido, tá certo? A gente não identifica esse depósito. Isso é um problema sério isso aí. Também você pode fazer com cartão de crédito ligando na recepção do SAEC, no 45, 35, 25, 26, 52, todos os dias das 8 às 18, e você faz lá em poucos minutos a sua renovação. É só ligar e fazer no ato isso aí. Então nós mandamos toda a documentação. E também você pode fazer na recepção diretamente. Então o site também, www.enciclopediaconsultologia.org, você faz com cartão Visa, em até 12 vezes. Então está muito facilitado hoje se tornar um amigo ou renovar a sua assinatura. Que vai, além de ajudar a manter toda a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, ser um mantenedor, você também tem os benefícios de acessar o Losserv, fazer suas pesquisas, baixar a versão 2012 aí, digital da Enciclopédia da Conscienciologia, e para você fazer suas pesquisas. Nós agradecemos aí o seu apoio. Obrigado. Boa tarde. O meu convite é que você venha participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas. O curso 40 Manobras é um curso sem nenhum tipo de pré-requisito. E ele é ministrado pelo professor Mário Oliveira. O curso objetiva o exercício das energias, então começamos com as manobras básicas, sempre aplicadas em dinâmicas interassistenciais, porque o objetivo é estarmos usando as energias no dia a dia para a interassistência.
O curso 40 Manobras, no mês de abril, vai ser dado em 2 datas e em 2 locais diferentes. O primeiro, nos feriados da Semana Santa e Páscoa, vai ser dado aqui em Foz do Iguaçu, numa parceria CIP-CAEC. E aí as inscrições são feitas no 45 3525 2652. Esse curso em Foz do Iguaçu é a versão completa de 4 dias. Não que o outro, que vai ser dado em 3 dias, não seja completo. É completo, só é mais intensivo, digamos assim. E vai ser dado em São José dos Campos, São Paulo, nos dias 13 a 15 de abril. Então, de 5 a 8 em Foz do Iguaçu, de 13 a 15 em São José dos Campos, e aí é uma parceria com o IPC, e os telefones em São Paulo é 11 3287 9705 ou 12 9105 0533. Obrigada, participe. Boa tarde a todos. Nós convidamos aqui o professor Mário Adorno para fazer um depoimento a respeito do programa Vivetografia, com a intenção assim de ajudar vocês a decidirem pelo programa Vivetografia, que vai ser iniciado agora no dia 22 de março, agora, à distância, totalmente à distância, com a aula inaugural marcada para quinta-feira, de 7h30 às 9h30 da noite. Então, vamos ver o Mário aqui. Bom, boa tarde. O programa, a minha experiência nesse curso foi pela experimentologia, que a minha vida foi muito regido por experiências. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar lá a qualificação da legadologia, na qual eu entendo tem um compromisso para deixar do que está sendo construído hoje na Conscienciologia. Então, foi muito importante experimentar, vivenciar os métodos, as técnicas do que é um verbete, como fazer. Então, a qualificação daquilo que eu vou deixar como retribuição das oportunidades que eu tive. Obrigado. Obrigada, Mário. Para os interessados, então, entrar em contato com o CAEC pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Olá, boa tarde. Gostaria de convidar os tertulianos e teletertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. O curso é eminentemente prático, a ideia é auxiliar para a construção do CPC ou a qualificação para quem já tenha. E um dos tópicos que serão abordados é a sustentabilidade da interassistência, que consideramos um dos nossos desafios hoje no nosso dia a dia. E este será aprofundado a partir do trinômio, domínio energético, autoconsciencialidade e produtividade interassistencial. Gostaríamos de convidar vocês para o primeiro módulo, que acontecerá o dia 23 a 25 de março, e o segundo módulo, 25 até 27 de maio. As vagas são limitadas, nós já temos a metade da turma, então convidamos para que vocês façam a sua inscrição antecipada na recepção do CAEC. O número, o telefone é 35 25 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Nosso convite vai para o curso acoplamentário, que ocorre no final de semana de 16 a 18 desse mês de março. Eu, professora Alcir Alves e professora Kátia Aracaki, vamos estar trabalhando com a temática da anticonflitividade e a utilização, os benefícios do autoparapsiquismo lúcido interassistencial para qualificarmos a nossa postura, a nossa conduta mais anticonflitiva, partindo de uma abordagem do para-direito. Então, ficam todos convidados. Mais informações e inscrições, por favor, na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Quem ainda não preencheu o conscienciograma, nem passou por um Consim Cobaia, tem essa oportunidade agora. No curso Recim 1 da Consciência, esse curso dura 6 meses
E ao final do curso a gente tem lá o conscienciograma todo preenchido e a pessoa apresenta seu gráfico lá para os colegas. Esse curso vai iniciar agora nessa próxima quinta-feira, 8 de março, que é o Dia da Mulher, e tem a duração de 6 meses. E ele tem um pré-requisito que é ter feito fundamentos da conscienciometria. Maiores informações aqui na recepção do CAEC. Obrigado. Para amanhã, o verbete eleito é Jargão, especialidade comunicologia, o autor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.